Pela terceira vez, estamos novamente com alegria citando Fulton Sheen, sacerdote não se pertence, de Molokai 2020. Os pensamentos são todos do livro citado, menos o do Papa Francisco, claro. Deus conhece o nosso caminhar, coloca à nossa disposição sempre a sua misericórdia. Quando Jesus foi levado ao pátio, o seu rosto coberto de cusparadas, ele se voltou e olhou para Pedro. E nesse momento, o mestre estava algemado, abandonado, rejeitado. E, no entanto, não desiste. Volta-se e olha para Pedro. Com infinita bondade e piedade, os seus olhos buscam aquele que acabava de decepcioná-lo. Não disse nenhuma palavra, só olhou. E para Pedro, quer refrescar a sua memória. O fato de o Senhor teve de se voltar para olhar para Pedro significava que Pedro dera as costas para o Senhor. E Pedro saiu e chorou amargamente, diz o Evangelho em Lucas 22. O Papa Francisco nos falou tantas vezes de superar toda a indiferença e raiva interior. Chorar também é humano, diz o Papa. Não temos medo de chorar quando precisar. Chorar diante dos sofrimentos pessoais e também dos sofrimentos dos outros. Chorar pelos pobres de nossas comunidades, pelas crianças que sofreram abusos, pelas mortas pelo aborto, pelos injustiçados. As lágrimas são associadas ao verdadeiro entendimento do pecado, nos ensina o Papa Francisco. Pedro estava cheio de arrependimento e Judas cheio de remorsos. Por isso um foi tirar a sua vida e o outro chorou amargamente. Jesus usou da mesma misericórdia de sempre, durante a sua vida e principalmente agora, na hora da sua paixão, como um ladrão penitente. Pedro negou conhecer o homem, entre aspas, mesmo se fosse um dos seus discípulos. Não disse Jesus, eu bem que lhe disse, nenhuma palavra de condenação atravessou os seus lábios, só um olhar, um único olhar de amor ferido. Assim é a misericórdia de Cristo, quando lhe somos infiéis e desleais. Busca trazer-nos de volta, por meio de privilégios e da sua misericórdia renovada. Não foi Pedro quem pensou em voltar, mas foi o Senhor. Pedro, por ser culpado, teria preferido olhar para qualquer outro lugar, mas o Senhor olhou para ele. Todos sabemos que o Senhor se volta primeiro para cada um de nós, para você que está também assistindo. A misericórdia nos precede, ela nos renova sempre. Aquele que diz, como sou um idiota, e ao invés de Senhor, tende piedade de mim, pecador, ainda está longe de renascer. Olhar sempre para o crucificado, deixar-se olhar por ele. Pecamos contra uma pessoa humana ou divina, o pensar sempre está relacionado com o crucifixo, onde cada um de nós lê a própria autobiografia. Vemos a nós mesmos diante de uma total bondade, de uma total santidade de Deus. A diferença entre o pecador e o santo é que um persiste no pecado, enquanto o outro chora amargamente os seus erros. Judas, diferente de Pedro, não tinha coração para rezar, nem buscou o rosto de Deus para pedir misericórdia. Pedro, porém, teve pesar. Humilhou-se, não se enrijeceu. Aproveitemos esse tempo para buscar a nossa confissão também. Que o Deus infinitamente bom derrame sobre cada um de vós a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.